Olá a todos e todas. Mais uma vez nós estamos aqui com o projeto de Olho no Enem e dessa vez eu e o Natanael nós resolvemos nos juntar e discutir com vocês sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. No primeiro momento, o Natanael vai estar discutindo alguns pontos, algumas das consequências desse grande evento histórico. E, em segundo momento, eu vou estar trazendo alguma questão do Enem para estar debatendo como uma espécie de complemento para essa prova que vai acontecer nos próximos dias. Então, vamos lá, vamos começar. Oi, bem, gente. Saudações a todos. Me chamo Natanael, estou aqui com o Vitor. E é importante lembrar que, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, a própria Europa ela estava diante de um acontecimento, né, anterior, foi o período entre guerras, né, e uma das consequências do Tratado de Versalhes para com a Alemanha foi a imposição de algumas restrições. E foi alimentado durante algum tempo, muito em vista das propagandas nazistas também, um sentimento de revanche. Então, foi meio que implementado um sentimento naquela nação, né, pelos discursos, né, pelas práticas sociais, que provocaram, digamos assim, um sentimento que foi aflorado pelo líder, né, pelo Adolf Hitler e as demais autoridades alemãs. Então, nós temos, a partir de 1939, o início da Primeira Guerra Mundial, que tem também uma característica da questão dos territórios, né, de conquistar áreas de influência, muito parecido também com o início da Primeira Guerra Mundial, mas especialmente na Segunda Guerra Mundial é um conflito que vai ter proporções ainda maiores. Vale lembrar também que durante o período entre guerras foi criado a Liga das Nações, que tinha como objetivo tentar possibilitar a paz, né, que não acontecesse mais aquela guerra de então, mas digamos que a Liga das Nações ela teve uma influência mínima, tanto que teve a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, com relação à Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que foi um conflito que durou cerca de 6 anos, né, inicia em 1939, vai terminar em 1945, e esse conflito ele englobou novamente todos os países, não todos os países, né, mas todos os continentes, né, com uma grande quantidade de países. A partir de 1945, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, propriamente dito, a gente tem, digamos que, as consequências. Sendo um conflito que durou 6 anos e que aconteceu em várias partes da Europa, naturalmente a gente entende que os países eles estão destruídos, as economias elas estão destruídas, né? Fora as perdas das próprias pessoas, né? A quantidade de pessoas mortas, né? Os dados falam desde 40 milhões a 50 milhões, até 80 milhões de pessoas que foram mortas, né? Fora o número de feridos. Então, assim, as consequências de pessoas, né, em termos humanos, foram devastadoras. E também com relação às perdas econômicas mesmo, né, a destruição de territórios, enfim. Então, uma das primeiras características que a gente pode destacar é justamente a questão das perdas, né, materiais, mas não somente, né, a destruição também das cidades e a remodelação de espaços, né. Durante a reestruturação da Europa, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe um mundo que meio que se polarizou. Nós temos, de um lado, a grande nação, que é os Estados Unidos, que mesmo após a crise de 1929, né, ela conseguiu se reestruturar durante todo o período e durante mesmo a Segunda Guerra Mundial, né, já que o conflito não aconteceu em solo americano, ela teve ainda uma forte influência. Então ela sai novamente, dessa vez da Segunda Guerra Mundial, como uma das grandes potências. Agora, de outro lado, ela enxerga uma sombra provocada pela União das Nações. E os Estados Unidos, eles enxergam uma sombra, né, no continente em vista da sua hegemonia, né, que é, no caso, a União Soviética. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a própria Alemanha ela se torna um símbolo, né, dessa divisão política, social e econômica, né, quando tem de fato o fim, né, no território alemão, há uma divisão, a divisão de territórios, né, a parte ocidental ela fica governada, digamos assim, pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra, e de um outro lado nós temos aí a União Soviética. Então, a partir daí, né, cria essa polarização, inicia-se um período, muitos historiadores colocam esse ponto inicial com a criação do Muro de Berlim como o início da Guerra Fria. Então, assim, nós temos uma característica fundamental das consequências, justamente essa polarização política, essa disputa de territórios e essas consequências que dizem respeito ao socialismo e ao capitalismo, que são duas
duas perspectivas ideológicas que vão dominar, né, os discursos, as práticas sociais e até mesmo a política. Enfim, uma série de consequências, vide as questões de políticas voltadas para o socialismo e para o capitalismo, certo? Então, assim, a gente percebe essa polarização e é uma das características que vão ser marcantes nesse período. Vale ressaltar que a política de alianças, ela também está voltada para a dominação de territórios, né, para as áreas de influência. Muitos países eles vão ter influências socialistas, por exemplo, os países mais próximos ali da União Soviética, como a Polônia, a Tchecoslováquia, e, por outro lado, nós vamos ter os países que se alinham ao capitalismo, né, a grande maioria que estão na parte ocidental. Então, nós vemos, assim, uma divisão política e políticas de influências. Vale ressaltar que uma das características marcantes, né, um acontecimento marcante da Segunda Guerra Mundial, sobretudo no que diz respeito ao desfecho, né, ao fim, é que, mesmo após a rendição da Alemanha, né, a partir de maio de 45, a gente percebe que teve um país que continuou a guerrear, que foi os japoneses, né, que guerreavam com os Estados Unidos ali no próprio território japonês, e foi lançado, né, por parte dos Estados Unidos, 2 bombas atômicas naquele território. Então, assim, as próprias bombas atômicas foram lançadas, né, inicialmente em Hiroshima, no dia 6 de agosto, e no dia 9 em Nagasaki, elas fizeram com que aquele território ficasse devastado e que, a partir dali, as proporções de guerra aumentassem consideravelmente. Ou seja, é importante destacar também que, naquele país, especialmente, né, no Japão, as bombas que foram lançadas naquele território, elas não tiveram consequências somente imediatas, mas provocaram, ao longo de gerações, uma série de consequências na saúde da população japonesa. Porque, assim, muitos que estiveram lá presentes naquele momento, e os posteriores também, sofreram com câncer, uma série de doenças que foram provocadas pela radiação das bombas que foram jogadas naquele território. Então, assim, uma outra característica diz respeito justamente à questão das doenças que foram provocadas vide as bombas atômicas que foram lançadas no Japão. De um modo geral, a gente vai perceber ao longo de todo o desenrolar do século, a partir de 1945, essas disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos, que diz respeito às suas áreas de interesses, né? E uma outra característica e outro ponto importante a ser destacado é justamente a criação da ONU. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ela tinha um objetivo muito semelhante com o da Liga das Nações. Só que dessa vez ela incorporava um número muito maior de países e ela tinha uma autonomia também considerada. A partir de então, a gente percebe que com a criação da ONU é meio que valorizado e procurado estipular meios e formas de que as liberdades humanas, que as liberdades religiosas, enfim, as liberdades de modo geral, elas fossem colocadas. A criação da ONU em 1945, a gente percebe que há uma validação dos direitos do homem na humanidade como um todo, e há novamente uma chance da humanidade se redimir, porque a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela provocou uma série de consequências, entre elas as questões do racismo, né, que foram implementadas, que foram meio que justificadas pela pseudociência, que foi a questão da eugenia por parte dos nazistas. Então, assim, era importante ter um órgão que regulasse e que provesse para o mundo, né, diretrizes, normas que fossem de fato respeitadas. Então, a criação da ONU ela tem esse marco fundamental de tentar novamente redimir o mundo, ou mesmo organizar esses conflitos que iriam acontecer. Porque, enfim, uma nova guerra mundial, após o conflito da Segunda Guerra Mundial, seria ainda mais catastrófico, porque sabemos que a criação de armas químicas nucleares, elas poderiam causar destruição ainda mais significativa. É tanto que a própria Guerra Fria, ela não aconteceu diretamente como uma guerra pautada entre os dois países, né, das superpotências até aquele momento, né, Estados Unidos e a União Soviética.
foram guerras, né, foram conflitos que aconteceram em outros territórios sobre a área de influência desses mesmos países, certo? É importante destacar também que houve, por parte dessas superpotências, digamos que uma influência não somente política, mas econômica. Os próprios Estados Unidos, como a grande potência, né, capitalista de então, eles criaram o Plano Marshall, que é muito semelhante ao investimento por parte dos seus aliados, né, para a reconstrução de seus territórios. Igualmente, a União Soviética também criou a Mercosul, a Comecon, aliás, né? A União Soviética criou a Comecon, que também tem as mesmas características de investimento nos países pelos quais ela tinha alguma influência econômica. Essas duas potências, elas projetavam sobre o mundo as suas áreas de dominação e seus interesses, né? Como havia comentado, os Estados Unidos criam o Plano Marshall, né, que é um incentivo financeiro para com os países que formam aliança com os Estados Unidos. E, de outro lado, nós temos também a União Soviética, que cria a Comecon, que é muito semelhante também com o plano colocado pelos Estados Unidos. E também tem outras medidas que visam alimentar essas alianças ou mesmo, digamos, criar conflitos ideológicos entre essas duas potências ao redor do mundo, não necessariamente nesses mesmos territórios, né? Pois bem, não obstante, é importante destacar também a participação do Japão, a participação dos Estados Unidos no território japonês, que foi uma outra característica, porque após o conflito da Segunda Guerra Mundial, que foi, digamos que, alimentada pelo ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, em 1941, que de fato os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos, após lançarem as bombas, eles colocam um contingente de soldados em território japonês, que vai até 1949, também em vista dessa influência, né? A gente está cada vez mais próxima de controlar ali as áreas de influência, certo? Não obstante, é importante destacar que a Guerra Fria, ela teve, obviamente, ela foi uma guerra que durou muito tempo, não nesses territórios, como eu falei anteriormente, mas em outras partes do mundo. Muitos historiadores colocam que o fim da Guerra Fria ele aconteceu após a queda do Muro de Berlim, né, que é esse marco simbólico entre o socialismo e o capitalismo, que aconteceu em 1989, fazendo com que a Alemanha tivesse novamente a sua reunificação, ou com a degradação da União Soviética, né, em 1991. Então, nós temos aí um tempo bem longo da Guerra Fria, que também podemos destacar como uma das características desse período, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, beleza, galera. Nós vamos agora iniciar aqui o segundo momento da nossa conversa aqui, com o projeto de olho no Enem, as consequências da Segunda Guerra. Como vocês viram aí com o Natanael, muito das consequências da Segunda Guerra meio que determinaram o decorrer do século XX. E agora vamos aqui trabalhar com uma questão do Enem de 2017. E que nessa questão diz o seguinte: após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. O que a questão está querendo dizer? Que a partir da fundação da ONU, os seus estudiosos eles começaram a reconhecer que algumas das políticas, e geralmente uma das políticas racistas publicadas pelos nazistas, viram isso como uma espécie de crime, como uma aberração, e esse trecho foi tirado do livro Os Selvagens e a Massa, papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. E o que a questão está pedindo? A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava a ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor, b. desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações, c. morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial, d.
execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas, ou lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. A gente sabe que dentro dessas opções tem fatos da Segunda Guerra, tem consequências da Segunda Guerra, mas a questão está falando de que houve uma espécie de reconhecimento de que algumas políticas, algumas práticas, algumas teorias científicas foram começar a ser classificadas como racismo ou alguma espécie de aberração, começaram a reconhecer a superioridade branca. Então, é uma questão que está meio que na cara, que é a AD, que fala sobre a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Que esse foi o fato que fez com que a ONU reconhecesse que o racismo científico, né, essas teorias raciais, como uma forma de discriminação, e como o Nathanael disse anteriormente, que é como visto como um crime contra a humanidade. Então, é uma questão fácil, né? Basta ler o enunciado, ler o que foi proposto, o texto que foi proposto na questão, e com base nos acontecimentos, quer dizer, com base nos conhecimentos que vocês viram durante as aulas com a Raquel. Então tá, gente, esse foi o conteúdo que nós quisemos trazer aqui para vocês. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, eu e o Nathanael, né? Quer falar alguma coisa, Nathanael? Só colocar, eu espero que tenha contribuído com algo com vocês. Qualquer dúvida, vocês colocam um comentário que a gente está, com certeza, visualizando e respondendo. Sim, né? Comentem aqui no chat, a gente vai estar interagindo com vocês, a Raquel também vai estar interagindo com vocês, tá? Até mais, e a gente se vê na próxima semana aqui nos vídeos, tá bom? Um abraço.